Este é o curso Excel 2010 básico. Meu nome é Frank Ribeiro e este é o vídeo do módulo 2, elementos da planilha eletrônica. Parte A. Vamos usar essa planilha como exemplo para falarmos sobre alguns conceitos de planilha eletrônica e sobre o uso de referência. A área de trabalho do Excel, chamada de planilha eletrônica, é formada de colunas e de linhas. As colunas são identificadas por letras e as linhas por números. Chamamos também as letras de rótulos das colunas e os números de rótulos das linhas. O encontro de uma coluna com uma linha é uma célula. Como em um jogo de batalha naval, todas as células têm endereço. O endereço da célula, ou mais usualmente dizemos, referência da célula. Por exemplo, nessa planilha, nós temos aqui Comarca de Maricá. Eu selecionei o texto Comarca de Maricá. Na verdade, eu selecionei a célula onde está contido o texto Comarca de Maricá. Essa célula selecionada é a célula B7. Aparece aqui na caixa de nome a referência e também na coluna e na linha ela fica marcada com uma coloração diferente. Para exemplificar o uso que nós fazemos desse endereço, ou melhor, dessa referência, eu vou fazer o seguinte. Na célula B7, eu vou digitar assim, igual a célula B7. Na célula G7, eu vou digitar igual a B7. Eu estou dizendo para o Excel assim, eu quero que na célula G7 eu tenha o mesmo valor que contém a célula G7. Eu vou concluir com Enter. Pronto. Agora o Excel me trouxe o valor, o conteúdo da célula B7, Comarca de Maricá. Feito isso, a gente faz algumas observações. O uso de endereço ou de referência irá permitir que se evite digitação desnecessária ao longo da planilha e também permitirá que eu faça a construção das minhas fórmulas. Quando eu escrevi igual a B7, aparece aqui na barra de fórmula, eu já comecei inserindo um conceito de fórmula. Coloquei o sinal de igual e coloquei a referência que eu quero que ele busque. Ao colocar B7, ele me trouxe o conteúdo da célula B7 na célula G7. Diferente de um editor de texto, na planilha eletrônica, cada dado inserido terá um endereço certo e nós faremos uso disso a todo momento. Vejamos agora a edição nos principais elementos da planilha. Vamos começar com a edição de linhas e colunas. Como percebemos, a planilha contém muitas colunas e muitas linhas. Ao clicar no botão à esquerda do rótulo A, mantendo pressionado, lá na caixa de nome, nós temos o total de linhas e o total de colunas. 1.048.576 linhas e 16.384 colunas. Muitas vezes será necessário inserirmos colunas em uma planilha que já está pronta. Por exemplo, eu poderia inserir uma coluna antes da coluna D para colocar mais alguma informação nessa planilha, com o clique do botão direito do mouse ou então através dos botões que se encontram no grupo Células. Vamos fazer a prática de inserir colunas. As colunas sempre serão inseridas à esquerda da coluna que eu selecionar. Então, se eu quero antes da coluna D, eu irei clicar com o botão direito sobre a coluna D e eu vou encontrar na lista a opção Inserir. E ela insere a coluna à esquerda. E eu posso digitar e informar o que eu quiser. Da mesma forma que eu inseri, eu posso excluir. Botão direito sobre a letra D, eu vou excluir. Esse mesmo procedimento também é feito através do botão, o botão inserir.
Pronto, inseri, ou então excluir através do botão excluir. É possível também inserir colunas através do atalho Ctrl+. À medida que eu vou clicando em Ctrl+, ele vai inserindo outras colunas. Ctrl- eu uso para excluir as colunas. Além de inserir e excluir colunas, eu posso, em algum momento, querer ocultar uma coluna. Por exemplo, vamos ocultar a coluna C. Mais uma vez, eu vou clicar com o botão direito sobre a coluna que eu quero ocultar e vou escolher a opção ocultar. Vocês observam que passou da B para D, a coluna C está oculta. Para reexibi-la, eu preciso selecionar as colunas vizinhas, arrastando da coluna B até a coluna D. E mais uma vez, clicando com o botão direito sobre uma das colunas, eu consigo reexibir. Da mesma forma, eu posso ocultar usando o botão formatar. Na opção ocultar e reexibir, eu tenho ocultar colunas. Para reexibi-la, novamente eu vou selecionar as colunas vizinhas, arrastando da letra B até a letra D. Clico no botão formatar, em ocultar e reexibir, eu posso pedir para reexibir colunas. Faço uma observação que muitas vezes apenas uma célula está selecionada, e nós clicamos com o botão direito e também encontramos a opção inserir. Só que nesse caso, ela irá abrir uma janela para nós selecionarmos a ação que nós desejamos. Nesse caso, eu marco coluna inteira, clique em OK e ele também fará essa ação. Vou excluir a coluna clicando nela toda, na letra C, clicando em excluir. Observem que a largura da coluna A é diferente da largura da coluna B. Em alguns casos, será necessário alterarmos a largura da coluna. Entre a coluna B e C, existe uma linha divisória. Quando clicamos sobre essa divisão, ele exibe um símbolo de duas setas, para a direita e para a esquerda. Mantendo o mouse pressionado, o botão esquerdo, eu consigo redimensionar a largura, diminuir ou aumentar a largura. Posso também procurar o tamanho ideal, principalmente quando uma lista for grande, eu não souber qual é o maior tamanho, fazendo da seguinte maneira, clicando duas vezes nesse símbolo de duas setas. Pronto. Ele sozinho procura o melhor tamanho. Da mesma forma que foi feito com o mouse, também eu vou selecionar a coluna B, vou aumentar um pouquinho o tamanho dela. No botão formatar, eu posso definir a largura de uma coluna. E eu digito a medida que eu acho ideal. Dessa forma, eu posso até padronizar a largura das colunas. Ok? Tudo que foi dito para a coluna é feito de forma semelhante com as linhas. Vale a pena dizer que quando as linhas são inseridas, elas sempre são inseridas acima. Por exemplo, se eu quiser inserir uma linha acima, basta clicar com o botão direito sobre o rótulo 2, escolher a opção inserir e a linha inserida acima.